Ô pessoal, hoje é um dia que eu não esperava nada. Tipo, eu vim aqui, comecei a falar de palavra, tipo, eu tava passando um mês de adversidade por minha culpa, sabe? Por mais que a pessoa enfrente, e como é que eu posso dizer? Pessoas que às vezes falam coisas com a pessoa e a pessoa sente, e a pessoa leva isso acima de Deus, foi o que eu fiz. Eu tinha passado um tempo bom de propósito orando, 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 e no dia de hoje eu já tava um pouco desviado, sabe? Tipo, eu tinha mudado de caminho, eu tinha parado de orar, eu tinha parado de buscar, eu tava continuando lendo a Bíblia, mas como se fosse algo comum. E ler a Bíblia não é algo comum, é algo que Deus nos dá para que nós sejamos alimentados, sabe? Mas hoje, num dia de domingo, aleatoriamente, como é que eu posso dizer? Eu comecei a sentir, não fisicamente, mas sim espiritualmente, dois ou mais anjos de um lado e o Espírito de Deus pairando sobre a casa. O Espírito de Deus, quanto mais a pessoa glorificasse, mais ele preenchia. Aí eu me ajoelhei e comecei a ver Deus me tocando. E como Deus toca é uma maneira que o ser humano ele não consegue explicar, porque só é sentido no espírito, entendeu? Porque é igual o apóstolo Paulo diz, que a carne luta contra o espírito contra a carne. Eu sempre levei isso superficialmente. Tipo, eu sabia isso na minha mente, mas não levava no sentido verdadeiro. É isso que acontece com muitos cristãos, e inclusive eu sou o primeiro que fiz isso, andando. Eu segui a vida como se eu fosse o certo, que na verdade eu sempre estava errado. Reconhecer que somos errados é o básico para que o Espírito de Deus entre na nossa alma. E foi isso que aconteceu. E eu não posso explicar com palavras decentes e palavras lindas, mas eu consegui ver uma luz branca e como é que eu posso um olho fechado como um fogo. E eu me irrito, só que eu não toquei nesse fogo. Eu queria tocar, cara. É algo que é raro. A primeira vez que aconteceu isso comigo e eu queria que acontecesse isso há muito tempo. E eu fiz orações e digo, ó Deus, se eu estiver perto de me desviar, por favor, venha me buscar, tipo, venha, traga a palavra. E ele fez isso comigo hoje. Eu não consegui sentir a paz que muitas pessoas conseguem, mas eu senti Deus tocando em mim. E quando Deus toca em você e você não valoriza, é uma das últimas chances que Deus pode lhe conceder. E devemos realmente seguir a Deus pela sua palavra. Deus, ele traz a sua presença para preencher o vazio que tem no nosso coração. Eu sou uma pessoa que conhece o vazio. Por muito tempo eu fui amigo dele. Mas hoje eu concedo e digo a vocês que eu vi o Espírito Santo. Não o abracei, mas eu senti ele espiritualmente. E foi algo que me transformou e vai me transformar a cada dia. Porque se realmente lembrarmos, é igual tem no filme que é Apóstolo Paulo, Apóstolo Paulo, que é o filme que ele. É um filme dele lá, que diz: não devemos nos esquecer do que está perdido e ser achado. Porque se nós formos achados, não podemos nos esquecer disso. Porque se esquecemos, certamente mudaremos de rota. Porque a nossa rota deverá ser Cristo. E se Cristo for a nossa rota, essa é a verdade. Ele é o Deus. Por que ele é o nosso Deus? Porque ele deu seu filho. E quantas vezes nós transgredimos a Jesus e Yeshua na nossa vida? Por coisas que não valem. Pode ser dinheiro, pode ser idolatria, pode ser o que for. Coisas que tomam o lugar de Deus nos corrompem. E se nós ficarmos corrompidos, não podemos ver a Deus. E eu mesmo corrompido, Deus veio atrás de mim. É algo que poucas vezes acontece. Então devemos valorizar. Eu digo para vocês de coração que eu não imaginava o que aconteceu hoje, que é algo transformador na minha vida. E que o Espírito de Deus cada vez mais me purifique. Que é disso que eu tô precisando. E depois disso eu senti um frio interessante, velho. Eu não sei o que é. Esse frio é como se. Eu não sei explicar, porque foi a primeira vez. Talvez aconteça depois, isso acontecer, eu vou ficar feliz. E que eu toco no fogo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um fogo maravilhoso. É um fogo purificador.
Igual o fogo queima a palha. O fogo do Espírito Santo queima a palha, que é o pecado. Então, se ele queima a palha a cada dia na sua vida, não deixe de utilizar o fogo do Espírito Santo.